vou estar hoje começando uma série que é em homenagem aos pais também, né? Esse mês de agosto, mês do Dia dos Pais, na realidade é hoje, né? E hoje eu quero começar uma série. Eu já vinha um pouco com essa ideia de paternidade na cabeça, pensando sobre o assunto, e aí eu pensei, vou fazer uma série, vamos trabalhar ela no mês de agosto, que é o mês onde nós celebramos o Dia dos Pais. Então, o nome da nossa série é Pai, né? Vamos falar um pouco sobre esse relacionamento paterno. Vamos falar sobre essa figura do pai na sociedade, e isso é muito importante. Eu quero ler para você aqui o texto que nós vamos usar como base para esta série. Está lá em 1 João, capítulo 3, no verso 1, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Né? Aqui, João, primeira carta aqui de João, está dizendo, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E qual foi esse amor? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Na segunda parte desta série, nós vamos falar sobre o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E ali nós vamos trazer esse conceito, essa ideia, que embora muitos acham que todos somos filhos de Deus, mas a Bíblia deixa muito claro que eu só recebo esse poder de ser chamado filho de Deus quando eu me torno seguidor de Jesus, ou seja, quando eu aceito o que Jesus fez na cruz pela minha vida. Até então, eu sou uma criatura de Deus, eu fui criado por Deus. Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima parte, na segunda parte da nossa série. Mas hoje, eu quero falar sobre... Na realidade, eu quero trazer um conceito para que a gente possa entrar nessa série. Eu quero trazer uma introdução para a gente entender sobre esse relacionamento paterno, sobre esse feito de sermos hoje, eu e você que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, de sermos filhos de Deus. Qual foi o feito? Qual foi a obra? Né? Aonde começou tudo isso? Claro que quando nós vamos para Gênesis, nós vemos Deus dizendo, façamos o homem conforme, né, a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E ali o ser humano ele passou a ser uma criatura, onde foi criado por Deus. Né? E ali, por causa do pecado, entra o pecado e aí acaba fazendo uma ruptura num relacionamento que Deus projetou para ter conosco, sua criação, e essa ruptura fez com que nos afastássemos de Deus. Deus nunca se afastou de nós, mas por causa das consequências, por causa do pecado propriamente dito, né, já lá no Éden, a desobediência daquele homem e daquela mulher, o primeiro casal, houve essa ruptura, aonde nós sabemos que por causa disso, o homem e a mulher, Adão e Eva, foram expulsos do jardim e ali começou todo um projeto de resgate daquilo que Deus já tinha projetado. Mas tudo isso, né, como diz o Chapolin Colorado, calma, calma, não criemos pânico, já estava sob o controle, né, de Deus. Deus já sabia que o homem, Deus é onisciente, né? Já sabia que o homem ia falhar, ia pecar, mas Deus já tinha lá na frente um plano para que esse relacionamento, para que aquela ruptura não ficasse eternamente. Pelo menos nos deu uma escolha de restaurar esse relacionamento. Então,
Nessa primeira parte, eu quero falar um pouco sobre o resgate. O resgate. Como eu já falei, houve uma ruptura lá no Éden, por causa do pecado, que houve uma necessidade da parte de Deus em pagar um preço, para que nós pudéssemos ter uma liberdade de se aproximar de Deus, nos relacionarmos com Deus. Então eu creio que eu e você, nós precisamos compreender esse propósito de resgate da parte de Deus, para que eu entenda realmente a figura de Deus como meu Pai, uma vez que Jesus entra na história para fazer esse resgate. Então, para que eu entenda realmente Deus como meu Pai, eu preciso entender esse projeto de resgate da parte de Deus. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar esse conceito, esse tema aqui, o resgate. Amém? Esse é um assunto que nós precisamos entender. Nós sabemos, nós falamos sempre, Jesus é o nosso resgatador, é o nosso redentor, mas você compreende isso profundamente? Você entende isso? Você entende que desde o momento da ruptura lá no Jardim do Éden, daquele momento para frente, Deus começa a moldar aquela humanidade e um conceito de resgate, aonde lá na frente, já há muitos anos na frente, por meio de Jesus Cristo, há um procedimento de resgatador que toda aquela, especialmente o povo de Israel, já estava habituado com o conceito de resgate. Então, era uma forma de que, especialmente o povo escolhido, o povo de Israel, entendesse o propósito de Jesus Cristo naquela oportunidade. O propósito e a função do resgatador. Então, quando você estuda a Bíblia, ali em Levítico, nós vamos falar daqui um pouco, no capítulo 25, também em Números, nós vamos ver o papel do resgatador, a função que ele tinha, o procedimento que ele precisava fazer para resgatar alguém. Então, todo esse conceito foi trabalhado que lá na frente, em Jesus Cristo, o povo pudesse entender e receber o resgatador como alguém importante na sua vida. Então, nessa primeira parte, como já falei, vamos trabalhar esse tema. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 14 ao verso 19. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1. Henrique, cadê o Henrique? Se não der certo, pode deixar, Henrique. Pode deixar, tá? Se não der certo. Então, eu quero que você leia comigo aqui, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao verso 19. Eu vou ler na versão NVI, vai estar aí no telão, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Fique à vontade. Então, vamos lá. Verso 14 de 1 Pedro diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quando nós lemos esse texto aqui, está muito claro a petição aqui de Pedro, nessa primeira carta, a orientação e a elucidação do aspecto de que nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós fomos comprados por um preço. E fica bem lúcido quando ele explica
que foi aqui o precioso sangue de Jesus. E isso já é muito comum no nosso meio. Como cristãos, nós falamos muito sobre isso. Isso é bem repetitivo pelo fato de que todos os primeiros domingos do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia, ela expressa isso. Ela fala sobre isso. Ela traz esse conceito. E até Jesus diz na própria ceia, que é na celebração da ceia, no ritual da ceia, que era para nós estarmos fazendo memória. Por quê? Porque ali foi um preço, foi algo que foi pago e nós não podemos esquecer desta moeda que foi derramada com o sangue de Jesus e o seu corpo, né? E nesse mesmo contexto, no verso 23, você vai observar que ele fala assim, pois vocês foram regenerados. Vocês foram pagos, foi pago um alto preço, o precioso sangue de Jesus, e esse preço fez com que vocês fossem regenerados. Aqui há uma transformação, uma regeneração. É algo que estava podre, apodrecido, e agora ele está em processo de regeneração. Está regenerando, está criando vida. Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender o papel do resgatador. Porque o resgate, o que é? É um preço, um pagamento que foi feito a favor da nossa remissão, do nosso pecado. É um preço que traz a redenção. E isso nós sabemos muito bem, pelo que nos contaram, nos ensinaram, nós aprendemos, até a Bíblia nos mostra isso, pelo fato de Jesus ter morrido naquela cruz e dado a sua vida em favor de muitos. Ele mesmo vinha declarando isso nos seus evangelhos, na sua jornada de pregação. Ele vinha já preparando o coração dos seus discípulos, dos seus seguidores, das pessoas que eram evangelizadas por eles. Em Mateus capítulo 20, no verso 28, ele diz, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa mesma expressão, essa mesma mensagem também é dita pelo evangelista Marcos, aonde ele fala lá no capítulo 10, no verso 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. E ele usa a expressão resgate de muitos. Então ali ele já estava trazendo essa elucidação para os seus discípulos, para os seus seguidores, de que ele se representava como um resgatador. E para nós, do Ocidente, hoje, muitas pessoas nem entendem o que é isso, vai entender na expressão da palavra resgatador, é alguém que resgata, aí vem logo na cabeça um corpo de bombeiro, né? Da brigada de incêndio, que é alguém que vai resgatar os gatinhos que ficam aí presos em cima das árvores, né? Vai resgatar uma pessoa, enfim, a gente pensa logo no corpo de bombeiro. Mas para aquele povo, essa palavra resgate, eu vim dar minha vida por resgate, isso era muito comum para eles. Por quê? Nós vamos ver aqui que desde o Antigo Testamento, lá em Números, em Levítico, é trabalhado essa figura de alguém que é um resgatador. Então aquele povo entendia sobre o assunto, né? Sabia disso. E é por isso que Paulo vai falar lá nos Romanos, capítulo 3, no verso 23, que diz que todos pecaram. Todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus e precisam da glória de Deus. E aí, no verso 24 do mesmo capítulo, Paulo está falando aos romanos que, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Claro, Paulo está falando agora pós-sacrifício de Jesus. Então ele está usando a figura de Jesus como o Redentor. Jesus morreu na cruz, pagou o preço, foi o Redentor, e agora Paulo está usando aqui e está evangelizando o povo com a figura do Redentor. Você conhece aquele texto de Jó, capítulo 19, verso 25, né? Muitos falam, eu sei,
que o meu Redentor vive, né? Esse é um texto muito falado no nosso meio, especialmente na hora da angústia. Não, mas eu sei que o meu Redentor vive. Por quê? Porque no contexto de Jó era exatamente esse momento que ele estava vivendo, um momento de angústia. Os amigos vinham criticar, a mulher vinha falar mal, ele estava totalmente adoecido, ele estava totalmente enfermo, e aí ele declara isso lá em Jó capítulo 19, verso 25. E no verso 26 ele diz assim: e depois que meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Porque ele tinha confiança no Redentor. Então, entenda, para eles, naquele momento, ele sabia, ele entendia, eu estou mal, eu estou morrendo, eu estou doente, mas eu sei que existe para mim ainda uma saída. Por quê? Porque existe a figura do Redentor, que é o resgatador. Então, era muito comum isso. A palavra resgatador em hebraico, ela é a palavra goel. Goel, que vem do verbo gaal, que quer dizer redimir. Redimir. E é também chamado parente redentor e vingador. Então, essa palavra goel, no hebraico, era o contexto. Era a ideia que era a cultura usada e praticada no meio do povo. Então, eles entendiam isso, eles viviam isso. E esse resgatador, quem ele era? Era um parente não tão distante, que era influente na família, e ele poderia, aquela pessoa que estava em apuros, poderia recorrer a ele quando estivesse precisando de ajuda. Quando seus bens estavam correndo risco de se perder tudo. Esse resgatador, ele era a pessoa que defendia a família. Era a pessoa que tinha a responsabilidade de manter a linhagem, né, de um parente. E aí nós vamos conhecer na história de Ruth, é muito conhecido. Ruth, Noemi, Boaz. Boaz é o resgatador, né? Aonde Ruth, viúva, seguiu a sua sogra, né? Noemi, e voltou para Israel, tinha casado com o filho dela, que era ali, Ruth é moabita. E é interessante que Ruth, ela está na linhagem de Jesus, né? Aliás, Jesus está na linhagem de Ruth. Jesus vem depois, bem lá para frente. Então, essa é uma história muito conhecida. Agora, vamos entender aqui a função do goel. A função, porque existiam várias funções. Não era resgatador, é só alguém que vai lá e resgata. Não. Existia como se praticar. Tanto que quando você vai estudar, por exemplo, a história de Ruth, Boaz, ele não era o resgatador direto. Existia um parente ainda mais próximo de Ruth que tinha o direito de ser o primeiro. Era como se tivesse um ranking aí. Não, você está na vez, é você que tem. Então, lá na história de Ruth, quando você vai estudar, você vai ver que quando Ruth vai lá e pede para ele estender a capa sobre ele e tal, aí ele fala, tudo bem e tal, mas eu vou precisar... volte para sua casa e eu vou precisar resolver porque tem alguém que está na frente. Eu não posso, né? Porque sempre era o parente mais próximo. Então, nesse caso aqui, aí ele foi lá com os anciões e tal, e aí deu tudo certo e Boaz foi o resgatador. Mas quais são as funções do goel, do resgatador? Uma das funções aqui, comprar de volta a terra da família vendida em tempo de crises. Levítico, capítulo 25, no verso 25. O que acontecia? Acontecia uma crise muito grande na região, e aí aquela pessoa estava passando por necessidade, aí vendia os seus bens, vendia o seu gado, vendia o que tinha, daqui a pouco não tinha condições, e aí vendia a sua terra, vendia o seu sítio.
vendia para alguém que tinha... Porque a pessoa não estava mais conseguindo. Aí o que o texto fala? Diz que se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o resgatador, seu parente resgatará o que seu irmão vendeu. Então, nesse contexto aqui, esse resgatador, ele tinha o direito de comprar. Mesmo que o comprador não quisesse vender, mas ele tinha o direito. E o comprador lá, ele tinha a obrigação de ter que vender, porque o resgatador era direito dele, resgatar aquele patrimônio. Era direito dele. Só não ia resgatar se o resgatador não quisesse, não fizesse questão. Mas existia a lei que esse resgatador ele precisava fazer isso, exatamente para cuidar dos seus. Por isso que normalmente era uma pessoa próxima, um parente, guarde isso, alguém muito próximo. Isso é importante a gente entender. Porque a figura de Jesus lá na frente fala alguma coisa dele ser o nosso resgatador. Né? Então, a primeira função, uma das funções aqui é comprar de volta a terra que esse parente vendeu em tempos, momentos difíceis, momentos de crise, onde ele estava mal das pernas, teve que vender por motivo de força maior. Então, vinha esse resgatador, esse Goel, e comprava de volta. Outra função, em Levítico capítulo 25, no verso 47 a 49, fala que quando um estrangeiro ou pelegrino que está contigo se tornar rico, o teu irmão junto dele empobrecer e vender-se. Olha, outra situação aqui, o cara já não é um terreno, é se vender como escravo. Isso acontecia muito, por quê? Porque vinha tempos difíceis de seca, de crise, que a pessoa não tinha condições mesmo de sobreviver. Então ela se vendia como escravo para poder sobreviver, porque ele como escravo, ele ia pelo menos ter um teto para morar, né? Mesmo sendo ruim para ele, né? Às vezes até com um maus trato, mas era a única, ou era aquilo ou era a morte. Então ele se vendia como escravo, mas aí existia a função, né, que o texto fala aqui em Levítico capítulo 25, no verso 47 a 49, que mesmo para esse caso haverá um resgatador. Ou seja, mesmo o cara se vendeu, haverá uma possibilidade de resgate. Por isso que eu vou fazer um paralelo aqui, mesmo que alguém venda a sua alma para o capeta, haverá uma possibilidade de resgate. Haverá. Percebe aqui, o conceito está sendo trabalhado. Eu já vi pessoas, uma certa vez eu estava conversando, eu estava num evento, né, um evento semelhante ao encontro com Deus, mas não era o encontro com Deus propriamente dito, era um encontro mais de liderança, de pessoas e tal. E nesse encontro, lá nessa reunião, eu era um dos palestrantes, teve uma pessoa que se aproximou de mim, um jovem senhor, e começou a contar a história dele. Então, na história dele, ele se envolveu com bruxaria, com macumbaria, com maçonaria, com muitas coisas. Ele se envolveu. E ele estava naquele evento, não assim que ele queria estar lá. Ele foi convidado, foi desafiado, e ele se sentia muito mal naquele lugar. Então, depois de uma das minhas palestras lá, ele veio falar comigo, tirar algumas dúvidas e tal, e eu, conversando com ele, fui entendendo a história dele. E olha só, uma pessoa já adulta, um jovem senhor, uma faixa ali de talvez uns 40 e poucos anos, o argumento dele era o seguinte: para mim não tem mais jeito. Eu já vendi a minha alma para o diabo. Eu não sei nem por que eu estou aqui. E ele falando, eu já fiz isso, fiz aquilo, ele falou coisas assim, de bruxaria mesmo, que ele fazia em cemitério, você pode imaginar. Então ele estava ali dizendo, não tem jeito para mim, e aquela coisa toda, o inimigo tenta imprimir isso, porque é uma escravidão. Aí a pessoa acha
que para ela não tem mais jeito. E por isso que muitas vezes pessoas se suicidam, né? Se matam, tiram a própria vida, porque para ela não tem, está cauterizado na mente dela que não tem mais jeito, dali acabou. Mas esse conceito de que haverá um resgatador, desde a antiguidade já vinha sendo trabalhado na humanidade para que o homem ele não se sinta aprisionado por qualquer erro que ele faça. Lembra que eu falei no início? Deus já sabia que o homem ia falhar. E já sabia o quanto ele ia falhar. Aonde ele ia se meter. Aonde ele ia se atolar no pecado. Mas mesmo assim, haverá um resgatador. Glória a Deus. Então já vinha sido trabalhada essa ideia. Então, quando um parente se vendia e se tornava escravo, haveria a possibilidade de um resgate para ele. Um de seus irmãos, parente próximo, poderia ser tio, né, primo, um dos seus parentes da sua família poderia exercer o papel de resgatador. Ir lá e comprar o direito daquele parente não ser mais escravo. Outra função que nós podemos encontrar, Deuteronômio capítulo 25, garantir um herdeiro para o seu irmão. Aconteceu o seguinte, quando alguém se casava, tinha lá sua esposa, e antes de conceder a possibilidade de ser pai, essa pessoa morria, falecia, não deixou um herdeiro. Deus já preparou isso também, para que o nome daquele falecido fosse, a linhagem dele continuasse. Para esse caso, haveria também um resgatador, alguém que deveria se casar com a viúva, e a lei era o seguinte, o primeiro filho desse relacionamento, o primogênito, seria daquele falecido. O nome dele ia seguir naquele primeiro, aquele filho primogênito desse relacionamento. Né? Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 38, na história dos 3 filhos de Judá. O Onã e Selá. Ele casou, exatamente isso que eu estou falando aqui, casou com Tamar, e aí a Bíblia deixa muito claro que ele era um homem mau, e Deus mata, castiga ele, tira a vida dele. Aí o outro filho, o filho do meio, que é o Onã, ele tinha que assumir que ele era solteiro, então ele tinha que assumir. Isso é conhecido como um costume chamado levirato. Casamento, levirato. O cara morreu, o irmão, né, que é o resgatador, se casava com a viúva para dar continuidade ao nome do seu irmão falecido. E é interessante que nessa história dos filhos de Judá, esse Onã, esse segundo, casou-se com ela, cumpriu a lei do levirato, mas não quis de propósito dar filho, gerar filho, fazer filho. Quando ele ia fazer o ato sexual lá, ele fazia de tudo para não engravidar Tamar. E aí Deus castiga ele, porque pela vontade de Deus, o resgatador ele tem um papel fundamental. Já Deus trabalhando esse conceito, essa ideia na cabeça da humanidade, essa ideia de um resgatador sério. E aí, essa viúva, já o seu segundo esposo, morre porque... Isso é o que eu encontrei na internet. Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o tal do Onã lá. Aí tinha o terceiro filho, Selá. Tinha um probleminha aí. Selá era criança ainda. Aí o Judá, pela lei, ele tinha que dar Selá em casamento. Só que aí ele negociou lá com Tamar
Você lá é muito novo, não pode casar agora, espera, volta para casa dos teus pais e espera, porque eu vou preparar ele, quando ele estiver na idade, ele casa com você. Só que Judá não cumpriu com esse papel. Aí vai acontecer aquela história lá, que ela se faz de uma prostituta, e aí quem tem relação com ela é o próprio Judá, que engravida ela e ela tem gêmeos. Né? Só para você entender o conceito de que o resgatador era de obrigação do resgatador, era função dele fazer isso, garantir um herdeiro para o seu irmão. Outra função, vingar a morte de um parente. Olha só, Número capítulo 35, era mais ou menos assim. Acontecia uma briga lá, uma discussão, aí alguém matou uma pessoa de forma, cruel. Não foi um acidente, foi um assassinato mesmo. O resgatador tinha a função de se vingar, você sabia? Se ele encontrasse esse camarada, já pensou se isso acontece nos dias de hoje? Misericórdia. Ele tinha a função e ele não era preso, ele tinha a responsabilidade de se vingar. Se o cara matou o irmão dele ou um parente, foi um assassinato, não foi acidente. Acidente era diferente. Mas brigaram lá e ele fez por maldade, então o resgatador, um parente próximo, poderia se vingar. Poderia matar ele. Era a lei do olhos por olhos, dente por dente. Então, o resgatador tinha também essa função. Outra função que ele tinha era tomar conta dos parentes em circunstâncias difíceis, ou seja, estava um momento difícil, estava a crise, tem um resgatador lá que tem posses, ele tinha a responsabilidade de cuidar, de apacentar, de pastorear, de não deixar com que o seu parente vivesse na miséria. Então, percebe que essas funções, elas são muito bem expressadas, mostradas na vida de Jesus, amém? Você consegue perceber isso? Porque a ideia de resgatador, ela também é usada em referência da redenção de Israel. Quando Israel está no Egito, escravizado, olha o que Deus fala para Moisés, em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8, diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. O que Deus está falando aqui? Ele está se apresentando como um resgatador. Por quê? Porque o povo estava cativo no Egito. E Deus se apresenta para Moisés e diz, fala para o povo, que já tinha ideia de resgatador. Fala para o povo que eu vou resgatar. Eu vou salvar. Já entendi esse conceito. Nós vamos ver em Isaías capítulo 43, verso 1, diz assim, mas agora assim diz o Senhor que criou ó Jacó, e que formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, tu és meu. Nessa passagem, o que nós podemos ver aqui? Que Deus, ele se apresenta como o parente mais próximo. E o parente mais próximo é o resgatador. Deus sempre se apresentando como o parente mais próximo. Essa é uma das finalidades, uma das funções de Deus, de ser reconhecido como pai. Existe um parente mais próximo do que um pai? Filho, pai, não tem ninguém no meio, né? Tem ao lado a mãe. Como também não tem ninguém no meio da mãe com o filho, né? Tá ali, o parente mais próximo. Então Deus, a figura de Deus é esse pai próximo,
que se apresenta como um possível e verdadeiro resgatador. E aí ele trabalhando todo esse conceito, aonde nós vamos ver lá em João capítulo 3, que ele nos amou tanto que deu o seu filho, né? Único, para ser o nosso Goel. Por quê? Porque o Filho unigênito é o próprio Deus. Então ele se transforma em Goel, em resgatador humano, para pagar um preço e nos resgatar. E aí então, na vida de Jesus, nós vamos ver aqui no ponto número 2, que Jesus Cristo é o seu e o meu Goel. É o nosso resgatador. E nós vamos ver a palavra, né, resgatador, redentor, porque ela é empregada até antes de Jesus, lá em Isaías capítulo 59, no verso 20, como um prenúncio de que ele seria. No verso 20 do capítulo 59, virá o redentor a Sião e aos de Jacó que se converteram, diz o Senhor. Então, Cristo é o nosso parente mais próximo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que na hora da sua maior dificuldade, o Goel está ao seu lado. Você tem o seu Goel. Na hora que você estiver mais passando em aperto, existe um resgatador. Alguém que pode te livrar. Alguém que pode te ajudar a sair do fundo do poço. Porque ele se apresenta como esse Goel, esse redentor, esse parente próximo. É por isso que aí nós vamos ver nos evangelhos, nas cartas, falando sobre esse redentor, sobre essa remissão de pecado. Gálatas, capítulo 3, verso 13, Paulo vem falando o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está dizendo: Cristo nos redimiu. Ele é o nosso resgatador. Efésios, capítulo 1, verso 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí então você vai vendo, já no Novo Testamento, essa mensagem sendo pregada, essa mensagem, às vezes nós sabemos, deixa eu falar uma coisa profunda para você aqui, entenda isso, às vezes nós estamos na igreja, nós participamos de reuniões poderosas, nós declaramos que Ele é o nosso Redentor, Ele pagou um preço, mas nós estamos vivendo essa plenitude do resgate. Porque durante as semanas nós estamos vivendo uma vida de miséria, de fracasso. Ei! Acorda, o nosso Redentor vive, Ele está conosco, Ele está nos redimindo. Paulo vai falar aos Colossenses capítulo 1, verso 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. O que é esse domínio das trevas? É a dívida, é a imoralidade, é o pecado, é tanta coisa ruim, é o fracasso. Ele nos resgatou de tudo isso e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Aleluia. Nós temos um resgatador, um Goel, que ele não se apresentou somente para salvar a nossa vida, não, mas para nos dar vida em abundância. E essa vida, muitos cristãos acham que essa vida em abundância é só lá no céu. Não, é aqui também, começa aqui. Lá é uma continuação. É uma continuidade. Então eu quero que você entenda. Saia daqui sabendo que você tem um pai, um resgatador, parente próximo, que no momento de dificuldade, seja pecado, seja falência, seja fracasso, seja qualquer coisa, não aceite isso. Porque o resgate, o preço que foi pago foi muito alto. Não foi um preço barato, não. Ele cumpriu todos os requisitos para que você tenha vida e vida em abundância. Posso ouvir um amém? Amém.
Então, o escravo ou cativo não é liberto por um mero favor gratuito, mas por um preço de resgate que foi pago, em contrapartida do qual ele é liberado. Ou seja, aquilo que te escraviza, por que está te escravizando? Por que está te prendendo? Por que está te maltratando? Já foi pago. Posso ouvir um amém? Amém. Já foi pago. É verdade, às vezes nós nos prendemos, nos escravizamos por algo que já foi pago. Eu quero terminar. Eu estava vendo uma ilustração interessante, que fala mais ou menos sobre isso. Eu quero terminar com essa ilustração e já peço para você se colocar de pé. Imagina que você está em uma situação de perigo. Como em um naufrágio, você está numa embarcação, num navio e lá no meio dos oceanos. Imagine isso. E esse navio, os botes para salvar vidas são limitados. Titanic da vida, né? Quem não assistiu Titanic? Aí chega alguém com você e entrega um bilhete. Entrega um bilhete e fala assim para você, olha, esse bilhete, ele é o direito de você entrar em um dos salva-vidas, em um dos botes que vai sair. Não vai dar para todo mundo, então esse bilhete te dá o direito. Ou seja, esse bilhete é um resgate, é onde você vai ser resgatado, você não vai morrer. Você só tem que apresentar esse bilhete para poder entrar no bote e ser salvo. Você recebeu esse bilhete. Qual é a reflexão sobre isso? Assim como o bilhete de resgate, que seria naquele episódio, naquele momento, a única chance daquela pessoa sobreviver, salvar a sua vida. Aquele bilhete representava a única maneira de salvação para aquela pessoa que estava em perigo. Assim como esse bilhete, Jesus Cristo é a única maneira de encontrarmos a salvação. Porque Ele é o nosso bilhete. O direito de sermos salvos. Ele é a nossa possibilidade de viver uma vida abundante. Você aceita esse bilhete? Você tem esse bilhete com você? Porque sem esse bilhete, nós vamos a pique. Nós vamos naufragar. E, consequentemente, nós morreremos. Fecha teus olhos. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Mas o nosso Goel, o nosso parente mais próximo é o nosso pai. Assim como eu, deve ter alguns aqui de vocês que seu pai já não está mais presente, já partiu. É uma pena, porque num dia como esse seria tão bom almoçarmos com o nosso papai. Mas independente disso, nós temos um Goel. Nós temos um Redentor. Nós temos um resgatador. E a função dele é só nos resgatar. E isso ele fez. E ele continua fazendo. Aleluias. Por isso pense agora naquela dificuldade que você tem sofrido, vivido. Aquela tribulação.
Talvez um pecado que você não consegue superá-lo. Talvez são negócios que nunca dão certo. Relacionamentos que parece que nunca vão mudar, é sempre de mal a pior. Olhe para o seu pai agora. E peça socorro para ele. Noemi, quando foi se encontrar com Boaz naquela eira, o texto fala que ela descobriu, ela se preparou, ela se arrumou, se perfumou. E o texto fala que ela chegou naquele lugar. E quando Boaz foi se deitar, ela descobriu os pés. Ali ela não estava sendo evasiva, ela não estava sendo se oferecendo. Não, ela estava com um ato de humildade. Aquele ato falava que ela estava se submetendo e reconhecendo Boaz como um resgatador. É isso que ele espera de nós. Aleluias. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Tito capítulo 2, verso 14 diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós e nos redimiu. Oh, querido, entenda isso no mais profundo da sua alma, do seu espírito, do seu coração, do seu entendimento. Oh, Espírito Santo, trabalha isso em nossos corações, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Deixou tudo que eu tinha para perdoar o pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Sim, Ele é a nossa única esperança. Redentor, livraste a mim. Aleluias. Meu Salvador, meu resgatador. Você pode levantar suas mãos e dizer: meu Redentor, meu resgatador. Oh! Livraste a mim. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um preço naquela cruz. O Senhor se apresenta como o parente mais próximo da nossa vida. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso resgatador. Pai, em nome de Jesus, debaixo do som da minha voz agora, meu Deus, eu libero bênção sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, naquela área que eles não estão conseguindo sozinhos, Pai, em nome de Jesus,
nós reivindicamos agora o papel do resgatador, o papel do Goel, que é o Senhor, para com as nossas vidas. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, toda ação do diabo contra esta família, contra esta casa, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora para que sejam frustrados todos os planos, todos os projetos, e libero agora, meu querido, sobre a tua vida, sobre a tua família, a bênção do Senhor. Você foi resgatado, você foi regenerado, você foi redimido pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Oh, Senhor. Me prostro aos teus pés, Aleluia. minha vida te Aleluia. Você pode dar um aleluia ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor. Declare isso. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Receba, Senhor, de nós a adoração, a exaltação. E se você pode, dê um forte, forte aplauso a Ele, que é o nosso Redentor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Queridos, semana que vem, nós vamos dar continuidade nesta série Pai. Hoje nós trabalhamos esse conceito de que o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador, o nosso Goel, é o nosso Deus. E isso nos deu um direito. Tem uma tradução que fala que nos deu o direito de sermos filhos. E outra tradução, eu gosto mais dessa, que fala que nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Então, semana que vem, se prepare, porque nós vamos falar sobre esse poder de sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Você quer experimentar esse poder? Você quer viver a plenitude desse poder em nome de Jesus? Glória a Deus.